Eu agradeço, no meu nome e no nome do Robson, a homenagem como pastores. Me sinto privilegiado em estar nessa igreja, em ser amado por essa igreja, e eu falo isso de púlpito várias vezes, não só hoje. Esses dias eu vi um pastor no grupo de pastores batistas paranaense dizendo algo que ele traduziu um pouco daquilo que é o sentimento do meu coração, quando ele disse que ele se orgulha em ser pastor. E eu quero dizer para você que eu me orgulho em ser pastor, em servir ao Senhor, e ser pastor nesta igreja é algo que alegra demais o meu coração. O Eric, que está sempre comigo aqui, de vez em quando eu compartilho com ele, que eu recebo lá e-mails de vagas de trabalho e de oferta e de alguma coisa, e assim, por alguns segundos traz aquele encanto e eu, Senhor, não. O meu propósito é hoje, o meu chamado é outro, e eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, e eu não quero voltar atrás. Então, essa convicção que eu tenho e que eu vejo o Robson aqui também, é algo que realmente alegra o nosso coração, e eu louvo a Deus por estar numa igreja que ama, por estar numa igreja que cuida, por estar numa igreja tão disposta a levar o Evangelho como essa igreja que o Senhor me concedeu para pastorear. Que Ele nos abençoe juntos, como igreja, para cumprir o propósito dEle nesse lugar. Falar nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você está participando do nosso culto aí, tanto pelo Face quanto pelo YouTube, você compartilha, ou lá no YouTube você clica lá naquele joinha para curtir o culto? Você acha que a palavra que Deus tem trazido para nós, que Deus tem dado através de nós, é uma palavra que poderia abençoar a vida de outras pessoas? Se você acha que sim, se você está no Face, compartilhe. Se você está no YouTube, clique lá no joinha, que é uma mãozinha assim, porque é essa forma que eles entendem para levar essas pregações a mais pessoas. Então é o evangelismo através das redes sociais. E a gente esquece de falar isso aqui para vocês nos cultos, mas a gente precisa dizer mais para que você faça. Porque se você escuta a palavra e acha que ela pode abençoar alguém, vá lá e compartilhe então, curta ali no Face. Lá no YouTube você não tem como compartilhar, exceto se você pegar o link e mandar para uma lista de transmissão ou para pessoas, mas só o curtir, ele vai entender que a mensagem é relevante e ele pode levar a mais pessoas. Então, seja um missionário dentro das redes sociais também. Nós estamos trabalhando, o pastor Robson começou no domingo à noite passada, a trabalhar uma série, e nós estamos olhando o desafio de amar. O desafio de amar o outro e o desafio também de se amar. Por que é difícil amar o outro? Não é? E vamos pensar que o outro aqui sou eu. Por que às vezes é difícil de me amar? Porque eu sou imperfeito como você é, e é difícil amarmos uns aos outros. E a gente começou esta série neste mês, porque no mês de julho nós vamos entrar num grande movimento de buscar o avivamento que Deus já tem feito, mas agora de forma estruturada, para buscar o fluir do avivamento de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre esta igreja. E nós estamos desenhando aí um trabalho para nós fazermos até pequenos grupos. Em breve a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso, mas a gente pensa em buscarmos com profundidade a presença de Deus, como tem sido no último período. E eu creio que mais do que nunca nós, enquanto igreja, precisamos disso e precisamos convidar pessoas para estar perto, pessoas para participar deste momento e deste movimento que Deus tem feito. Eu digo que Deus está em movimento. E para eu poder me aprofundar nas coisas de Deus, eu preciso amar como Jesus amou. Eu preciso ter o meu coração aberto para amar assim como Ele amou. E hoje o nosso tópico do nosso estudo dessa manhã é o amor que inspira. O amor que faz com que os outros olhem para mim e para você e queiram amar igual. E qual é o nosso modelo? O nosso modelo é Jesus. O amor de Jesus precisa inspirar a mim e a você para que as pessoas possam olhar para mim e nós possamos amar com a mesma proporção. Nessa série do desafio de amar, nós vamos então procurar entender para que a gente possa amar como Jesus amou. Fácil? Não, né? Sem dúvida alguma não é. Até porque tem dia que nosso coração está peludo e menos disposto a amar como Ele amou, mas o próprio Espírito nos leva assim a fazer. Vamos orar mais uma vez? Pedir que o Senhor fale no nosso coração e que Ele possa trabalhar
para que nós possamos decidir, obedecer e fazer segundo a vontade dele. Deus, queremos te agradecer mais uma vez por este tempo de culto. Queremos te agradecer porque nós estamos na tua casa e outros irmãos aqui conosco no templo. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos pedir nessa manhã que o Senhor olhe o nosso coração e que, se falta amor em nós, que o teu Espírito transborde do teu amor sobre nós, para que nós possamos transbordar deste amor às pessoas tão difíceis quanto eu e cada um de nós que estamos aqui. Que o nosso filtro e que o nosso modelo seja o Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João e fique com a tua Bíblia aberta lá, porque nós vamos usar vários textos deste Evangelho e o primeiro texto que nós vamos ver é João, capítulo 13, no verso 34, para a gente começar a base deste estudo nosso, dessa pregação desta manhã. João 13, 34, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Eu vou ler de novo. Jesus está dizendo: eu lhes dou este novo mandamento. Era novo lá naquele período. Para nós, já não é novo, mas talvez seja novo na necessidade da prática. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E ele continua no verso 33. Se tiver amor uns pelos outros, todos saberão que vocês sois meus discípulos. A segunda parte aqui é pior do que quando ele manda amar, né? Porque ele diz assim: se você amar uns aos outros como eu vos amo, todos vão olhar para você e saberão que você é meu discípulo. Eu uso um termo aqui, é bobeira minha, mas eu gosto de falar que a gente às vezes tem um coração peludo e que a gente precisa depilar o coração para conseguir amar. Então, se pudesse mudar o título, né, dessa pregação hoje, que é o amor que inspira, eu chamaria de assim: depile o teu coração. Ame como Jesus amou, porque assim ele vai olhar para nós e ele vai entender que nós somos, as pessoas entenderão que nós somos discípulos de Jesus. Começando esse culto, eu pergunto para você, nessa medida que o próprio Jesus colocou, o quanto você é discípulo de Cristo e o quanto as pessoas olham para você e te veem como discípulo de Cristo, neste amor que transborda e que os outros percebem. O outro texto, João 13,15, diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha só, Jesus está dizendo para amar como ele amou, porque assim as pessoas e ele nos olhariam como discípulo. E depois, no capítulo 13, no verso 15, ele diz para nós que nós deveríamos: pois eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então, se eu e você talvez não consigamos amar, porque a gente não consegue dizer que tem um exemplo, mas Jesus deixou o exemplo. Se o teu pai, a tua mãe, se as pessoas ao teu redor não te ensinaram a amar, o nosso grande modelo é Jesus. Se eu e você usamos o título de cristão, então a nossa referência é Ele, em primeiro lugar. Então ele está dizendo que Ele amou e nós devemos então amar como Ele amou e seguir o exemplo dEle. Quando você entender o quanto Jesus te ama, vai ficar mais fácil para você então amar os outros. Quando você compreender de fato que Jesus te amou, e se alguém aqui tem essa carência de amor próprio, ou tem essa carência de entender que os outros o amam, eu gostaria que você nessa manhã entendesse e eliminasse qualquer possibilidade de baixa estima ou qualquer outro pensamento que não te faça sentir amado, porque existe alguém superior a qualquer homem ou mulher que te amou tanto, que é Jesus, que entregou a vida dele por amor a você e a mim. E quando nós entendemos este amor dele, então fica mais fácil, talvez, para a gente amar os outros. Jesus não quer que nós façamos um grande esforço para amar. Ele quer apenas que a gente obedeça e ame como Ele amou. E esse amor aqui que nós estamos falando não é obrigatoriamente aquele amor que eu vou ter que caminhar junto em todo o tempo. Mas eu vou ter que amar o suficiente para torcer pelo outro, para não falar mal do outro, para não desejar mal ao outro lá no calado do meu coração e para me alegrar quando o outro também se alegre. Para fechar a minha boca quando a minha boca quiser trazer palavras negativas sobre o outro, lembrando que eu sou tão terrível quanto,
mas assim o Senhor não faz sobre a minha vida. E nós vamos olhar hoje 4 maneiras de como Jesus ama, e essa deve ser a nossa maior inspiração, que é amar. Tom Holliday diz assim: você não pode ordenar um sentimento, mas pode ordenar uma ação. Da mesma forma que nós não podemos esperar emoção para perdoar, da mesma forma que o pastor Robson nos trouxe no domingo passado e que eu trabalho em gabinete, da mesma forma que eu não posso dizer assim, desejei perdoar, me arrepiei, vou perdoar. Estou emocionado. O perdão é uma decisão, porque é uma decisão por obediência a Deus. Da mesma forma que eu sou orientado a perdoar e eu sou orientado a amar. Então eu não vou ordenar um sentimento, mas eu vou ordenar uma ação. Qual é a ação? Passarei a amar as pessoas como Jesus me ama. Faz a diferença? Como foi que Jesus amou você? De que forma Jesus amou você? Nós sabemos. Jesus mostrou o amor dele por mim e por você na cruz. E nós precisamos amar da mesma forma. Será que a gente tem feito isso? Misericórdia de nós, né? Vamos lá. Deus te ama tanto que Ele quer que você aceite os outros como Jesus te aceita. Gente, é pesado. Quando a gente... Eu estudei essa série de pregações acho que há uns 10 anos atrás, e isso mexeu muito comigo, e ontem mexendo de novo com essa pregação, que parece tão simplesinha, né? O pastor vai falar de amor, que coisinha mais água com açúcar. O amor cristão é muito profundo. E Ele vai precisar mesmo depilar o meu coração, para eu deixar de ser tão cruel como eu sou. E aí cada um de nós vamos analisar o quanto nós somos, porque amar, segundo Jesus orientou, não é tão fácil, mas é o que Ele espera de mim e de você. Quando Ele traz esse primeiro ponto, aceite os outros como Jesus te aceita. Está lá em João 3,17, diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Na sua versão aí deve estar diferente. Uma das coisas mais difíceis na prática deste amor cristão se chama aceitação. E nós confundimos em aceitação com concordância. Aceitar o outro não quer dizer que você vai concordar com tudo o que o outro faz. Existe uma diferença. Essa semana passada eu conversei com uma jovem e ela me trouxe um pouco desta dúvida dela sobre aquilo que ela pratica, e eu disse para ela: Jesus te ama incondicionalmente. Ele não concorda com a sua ação, mas Ele te aceita e Ele te ama. Existe um tempo ainda, enquanto nós estamos aqui, que Jesus vai continuar nos amando, embora nós sejamos quem nós somos, mas vai chegar um momento em que a gente vai precisar tomar uma decisão ao lado dele, e essa decisão compreende mudança de vida. Mas hoje, você precisa vir a Jesus e deveria vir a Jesus exatamente como você está. Algumas pessoas dizem assim, antes de vir a Jesus eu preciso primeiro parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de falar mal dos outros, eu preciso abandonar isso ou aquilo. Jesus está disposto a te transformar, venha a Ele sem medo. Talvez o grande medo nosso é que quando nós viemos a Ele, Ele de fato transforma. E a gente não quer a transformação que vem dele. Então não confunda quando eu estou trazendo aqui a ideia de aceitar com concordar. Jesus me aceita como eu devo aceitar as pessoas, mas Jesus não concorda com tudo que eu faço, nem com o pecado. Por isso Ele nos orienta, e nós somos orientados o tempo todo pelo próprio Espírito dele, a mudança que nós precisamos fazer. Quando nós aceitamos alguém, quando nós amamos, devemos amar alguém que tem práticas diferentes da nossa, e nós vamos aceitar essa pessoa e amar ela como Jesus amou, não quer dizer que você é obrigado a concordar e dizer que legal que você está fazendo isso que é errado, que é pecado. Não, não é isso. Mas você vai passar a aceitar a ela, amar a ela incondicionalmente e orar para que o Espírito de Deus transforme a vida dela. Porque muitas vezes, quando eu e você levantamos o dedo, quando eu e você acusamos, quando eu e você pegamos pesado, nós afastamos essa pessoa de Deus e não trazemos ela para Deus. Então é diferente a posição, espero que você esteja entendendo. Amar implica em aceitar, mas não implica em concordar, ou seja, endossar, dizer que legal que você está errado. Não quer dizer que nós vamos concordar com as decisões e comportamento da pessoa que nós estamos amando. A base da aceitação é o respeito, conforme Romanos 15, no verso 7.
Se você quiser abrir lá comigo, Romanos 15, no verso 7. Vamos ler lá este texto. Abre lá a tua Bíblia, Romanos 15, no verso 7, a palavra do Senhor diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Às vezes nós somos religiosos o suficiente para não querer aceitar as pessoas por causa daquilo que elas fazem. Mas aqui, quando a gente recebe essa orientação em conviver com o diferente, aceitando a ele como Jesus aceita a mim e a você, mas não tendo a necessidade de concordar com aquilo que ele faz, muda um pouco a nossa visão. Se Jesus não aceitasse a mim e a você por aquilo que nós fazemos, ou diferente, se Jesus olhasse para mim e para você, você acha que ele nos aceitaria se ele não tivesse esse grande amor por nós? Provavelmente não. Mas o amor dele transcende aquele que eu sou, aquele quem você é. Mas ele vem com o seu Espírito para moldar e para mudar a nossa história. Lá na igreja primitiva, segundo os estudos, eles dizem que lá, e aqui nessa série, nesse livro que trabalha sobre esse desafio de amar, que neste momento na igreja primitiva era um caldeirão de tendências distintas, ou seja, a igreja da igreja primitiva, que é aquele povo que se misturava lá em Atos, que se reuniam dia e noite para orar, que dividiam o pão, aquele povo que amava, eles eram diferentes. Diz lá que haviam judeus convertidos, haviam gentios, era um povo que degladiavam, haviam escravos convertidos e haviam senhores de escravos convertidos. Assim como hoje, por exemplo, na Igreja Batista do Jardim Pinheiros, nós somos uma diversidade de pessoas, com culturas diferentes, com gostos diferentes, com ensinamentos diferentes, mas juntos adoramos o mesmo Deus. E nós aprendemos a respeitar o jeitão um do outro. Aprendemos a olhar um para o outro e amar Ele como Jesus ama. E é claro que aqui, enquanto igreja, entendendo que o Espírito de Deus vai trazendo transformação, e não somos nós que vamos apontar o dedo, mas que vamos amar, dobrar o joelho e mostrar o nosso testemunho. A igreja aqui era uma igreja, na igreja primitiva, era uma igreja que na sua diferença aprendia a respeitar e amar. E esse respeito, né, que tinha lá, sem o amor de Deus, seria impossível aquela comunidade. Se nós fôssemos hoje uma igreja que não aceitássemos as pessoas diferentes, que quiséssemos todos no mesmo padrão, nós não cresceríamos, não receberíamos, não abriríamos os braços como a igreja de Jesus para amar as pessoas que aqui chegam. Até porque se todo mundo for igual a eu, que chato vai ser. Que bom que nós temos pessoas diferentes neste lugar. Que bom que nós temos pensamentos diferentes. Às vezes a gente vai discutir uma ideia, um pensa A, o outro pensa B, o outro pensa azul, o outro pensa amarelo, e aí a gente chega num consenso com muito respeito um pelo outro para levar a obra de Deus entendendo que Ele está conduzindo. Aqui na igreja não é diferente. Né? Tem gente que foi criado podendo fazer tudo, alguns tiveram situação financeira muito boa, outros não tiveram tanto, alguns fizeram faculdade, pós-doutorado, outros sequer conseguem ler direito, alguns vieram de um ensinamento mais tradicional, outros vieram de um outro tipo de ensinamento, assim como é dentro de uma família, essa família cristã tem a diferença. João 6,37 diz assim: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. E eu amo dizer que essa igreja ficou sem paredes depois de março de 2020, e que essa é uma igreja que está com as portas abertas para aceitar neste templo todo aquele que o Senhor enviar, porque eu e você não somos melhores do que ninguém, e sequer somos o dono dessa igreja para pôr uma portinha ali na frente e querer medir as pessoas que aqui entrarão. Porque aqui entrarão todo aquele que o Senhor enviar. E eu e você, enquanto cristãos, membros desta igreja, temos o dever de amar indistintamente todo aquele que aqui entrar. E amar, e dobrar o joelho, e pedir ao Senhor, primeiro, perdão pelas nossas falhas, e dizer: Senhor, transforma, toca, faz a diferença. Gente, como eu amo estar numa igreja que é discipuladora. Eu sinto tanta falta do gabinete com gente entrando e saindo o tempo todo, que era a nossa vida até início de 2020,
e que a gente teve que parar, mas graças a Deus hoje com os discipulados à noite que eu tenho feito, e vários de vocês já participaram e outros ainda têm participado, porque foi uma forma que Deus nos deu, uma estratégia de neste período trabalhar, porque a igreja discipuladora é uma igreja que traz conceito, que gera relacionamento, que cuida de corações. Essa é a igreja. Eu falo que a nossa grande vertente, a nossa grande tendência é ser uma igreja que discipula. Ter membros que discipulam outros, sabe? E neste relacionamento o Senhor vai aprimorando os nossos corações. As pessoas que buscam aprovação, que chegam na igreja feridas, que buscam aprovação, precisam ser amadas por mim e por você, porque se elas não se sentirem amadas, elas não ficarão aqui. É tão interessante quando eu vejo os que estão nas redes sociais cumprimentando pessoas que talvez nunca viram na vida. Da mesma forma que aqui, quando o templo está aberto, quando chega um visitante, como eu gosto, quando os membros vão lá receber o visitante, cumprimentar, dizer um oi. Gente, todo mundo gosta de ser amado, todo mundo gosta de ser percebido, todo mundo gosta de ser bem aceito. E eu e você que estamos aqui, precisamos sair da posição ainda de querer receber, mas começar a doar, a ofertar este amor. Precisamos nós, às vezes você tem membros de igreja que estão lá, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos, e que ainda ficam nesse casulo de, ai, ninguém me ama. Vamos reagir, vamos nós distribuir desse amor de Jesus. Chega uma hora que a gente tem que começar a compartilhar aquilo que Jesus tem feito. Sabe, a gente vem na igreja para receber também, mas para doar também aquilo que nós recebemos. E a gente precisa tratar o coração para isso. As pessoas que têm a sua estima, os seus problemas emocionais, precisam tratar isso diante de Deus para conseguir amar os diferentes, para se sentir aceito na comunidade. Você precisa disso para viver satisfeito. Não existe ser humano que gosta de ser ilha, estou lá sozinho. Ninguém gosta. Nós nos escondemos quando nós estamos feridos e não queremos nos relacionar. Ah, não, eu prefiro ser um casulo, eu prefiro ficar sozinho. Não, o ser humano é relacional. Ah, não, eu viveria uma vida inteira sozinho. Misericórdia, algum problema tem. Sabe, procura ajuda. Ninguém gosta, o ser humano foi feito para se relacionar. Nós precisamos tanto um do outro. Alguns se adoecem neste escondido e se colocando nos seus cantos. Mas a igreja precisa, e essa convivência, olhar aqui, alguns, a Liliane com o Tiago, ontem a Liliane falou assim, pastor, tem 1 ano e meio que você disse, Lili, que a gente não vem ao templo. Aí quando vi os dois hoje ali, eu já fiquei emocionado, quase chorei. Aí vi a Dai chegar, aí vi a irmã e irmão Pienta, vi o Oséias, o povo que está aqui trabalhando, a irmã Isabel. Como é bom estarmos aqui. Eu sei que ainda é tempo de cuidado, eu sei que não dá para encher e convidar todos, mas, por exemplo, à noite tem culto, ainda tem vagas. Você quer experimentar um pouco do que é estar aqui sentado de novo? Venha ao culto. A gente está usando máscara, eu não estou aqui porque eu estou longe deles, eles estão bem longe. Eles estão usando máscara, eles estão com álcool gel. Experimentar o de novo, estar em sociedade. Nós precisamos fazer disso. O segundo ponto deste amor que nós vamos trabalhar, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar todos eles, acho que vou ter que deixar para a noite, o amor que inspira este amor, então, que traz aceitação. Lucas 12, no verso 6 e no verso 7, fala que Jesus valorizou o ser humano, e nós precisamos valorizar o outro, assim como ele nos valorizou. Não basta aceitar, tem que valorizar. A palavra lá diz assim, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Esse texto traz para nós esse senso de que Jesus nos ama e que Ele nos valoriza. Quando a gente olha a criação de Deus, lá, eu já falei na janela do sobrado onde a gente mora, tem 2 pés de figo. E aí é cheio de passarinho. E nesse período de pandemia começaram a vir muitos pássaros diferentes, com cauda grande, pássaros muito bonitos diferentes lá.
E aí eu fico olhando a beleza daqueles pássaros, e tem uma outra planta assim encostada na porta de casa, que tem um ninho, desde que nós chegamos lá, e todo ano tem um casal, eu acho que é rolinha, que ele vem lá, e ela bota, e ela fica lá com o companheiro dela, com o marido dela, e aí todo ano eles voltam para colocar lá os ovinhos, e aí os filhotes nascem, e a gente fica olhando de longe para não atrapalhar. E a gente vê a beleza da natureza. E a gente olha e fala assim, nossa, como Deus é perfeito, quando Ele faz o pássaro, quando Ele faz a planta, quando Ele faz a flor. Olhe para você no espelho e entenda que você tem valor, porque você foi feito pelas mãos do Senhor. E Ele soprou na tua narina o sopro de vida. Você é especial. Você é especial para Deus. Você é tão especial para Deus que você foi a coroa da criação. Além de se sentir amado, sinta o teu valor. Quando nós permitimos que o mundo traga o desvalor na nossa vida, quando nós permitimos que o mundo traga essa sensação de que nós não temos valor, de que nós não somos ninguém, que a vida não tem importância, lembre-se disso. Você foi criado por um Deus perfeito, um Deus poderoso, um Deus de amor, e Ele te deu um valor inestimável. Não existe nada no mundo, como esse texto fala, vocês valem mais do que muitos pardais. Se olhe no espelho, imagine o Criador com um pincel desenhando você, ou olhe no espelho e imagine o Senhor te moldando, exatamente como você é. E se ame e entenda que você precisa amar o outro como Jesus te ama. Irmãos, quando nós não nos amamos, nós não conseguimos amar o outro. Algumas pessoas, e a gente vê muito nisso às vezes em relacionamentos adolescentes, e que depois perduram pela vida, que a pessoa não consegue se amar, e quando ela não se ama, ela vai amar o outro de forma errada, porque ela não vai se valorizar, ela não vai olhar para si como alguém especial, feita por Deus. Tem um cântico bem antigo, a gente não canta muito ele, que ele diz assim, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Existem pessoas que pensam que essa música foi feita só para ele, ou alguns pensam que foi feito só para o outro, ele não tem valor. Existem dois extremos, e nós precisamos cuidar. Para a gente encerrar essa reflexão, e eu vou ter que parar essa pregação na metade, porque eu não consigo chegar até o fim dela, o valor que uma peça, que uma obra de arte tem, depende de quem a fez. Eu pinto telas. As minhas telas não têm valor financeiro nenhum. E se você pega uma obra do Van Gogh, uma obra do Picasso, vale uma fortuna, não vale? Você tem valor, porque quem fez você foi o Deus Criador dos céus e da terra. 1 Timóteo 4,4 diz assim, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Tudo o que Deus fez é bom, e não deve ser rejeitado. Quando você olhar para você, e você se sentir com um valor inferior, quando você olhar para você e talvez não se sentir amado, lembre-se que quem fez você foi Deus, e se ame. Você tem valor pelo artista que te criou. Você admira as coisas que Deus faz? Você admira os céus, a estrela? Quando você chega diante do mar e você olha a imensidão do mar, você consegue olhar para o mar e não pensar no Deus Criador? Quando se olhar no espelho, olhe e veja a criação de Deus em você. Efésios 2,10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus. O valor, segundo ponto para nós encerrarmos, o valor depende do quanto alguém está disposto a pagar pela obra. Como eu disse, os meus quadros, que eu até gosto, não têm um valor expressivo. Até porque acho que eu nunca vendi um quadro. Mas o do Van Gogh custaria uma fortuna que eu creio que nós não poderíamos comprar. Quanto custou a tua vida? Quanto custou a sua história? Qual é o teu valor? Quanto você custa? Quanto você custou para o seu Criador? Você consegue dizer? Consegue pensar? Eu e você fomos criados por Deus, amados por Deus, e Ele pagou o grande preço para que eu e você pudéssemos ter vida. A minha vida e a sua custou para o Deus Criador a morte do seu único Filho, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, à noite eu continuo essa mesma pregação. Que eu e você possamos ter um amor que inspira.
E até agora nós trabalhamos só para que a gente possa se ver amado, para que a gente possa entender que assim como Jesus amou a mim e a você, que nós possamos também amar o outro da mesma forma. Depila teu coração, se sinta amado por Deus e ame, transborde amor, porque isso agrada ao coração do Senhor.